Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né, pessoal? Já fiz uma merendinha ali, né? Tomando um suco aqui de abacaxi, né? Bom, né, pessoal? Diz que até emagrece. A gente vai precisar dar umas emagrecidinhas, né, pessoal? Então, diz que até emagrece. Então, suco de abacaxi, muito gostoso, né, pessoal? Vamos continuar. Depois de eu fazer uma merendinha, tomar um suco de abacaxi. Vamos continuar o nosso estudo, né? Qual o tema de hoje que a gente tava, pessoal? Qual foi? Foi o que a gente falou na primeira parte aí. Foi o que é o sobrenatural espiritual. Por que temos que ver com naturalidade? Por que temos que ver com naturalidade esse sobrenatural? Por quê, pessoal? Porque faz parte da concepção humana que a gente tem corpo, alma e espírito. Então, você acha que o espírito não vai se manifestar aqui, pessoal? Na matéria? Né? Entende? Porque tem muitos que não acreditam que tem um espírito. Entende? Tem muitos que não acreditam nessa possibilidade. Mas existe. A gente tem um espírito, uma alma que está manifestando. Então, coisas dos sobrenaturais a gente está trazendo aqui para essa matéria. Por isso que tem fatos de que acontece antes no mundo espiritual e vem acontecer aqui. Uma irmã, um dia desse, teve um sonho aí, né? Que ela sonhou com a música do Roberto Carlos. Né, pessoal? Ela estava no mundo espiritual, aí ela falou, irmão, no mundo espiritual existe a música de Roberto Carlos. É importante a gente ter essa experiência, né, pessoal? A nossa consciência é importante para a gente compreender como as coisas funcionam. Então ela disse, irmão, no mundo espírita tem a música de Roberto Carlos, eu estava lá, estava a música de Roberto Carlos tocando lá, e que tem aqui na nossa realidade aqui física. Eu digo porque todas as coisas, todas as inspirações veio do mundo espiritual. Entende? As músicas e os compositores, eles receberam intuição para trazer aquela música que já existe no mundo espiritual. Entende? Porque o mundo espiritual está um pouco à frente desse mundo físico. Um pouco. Mas está interligado, só uma dimensão um pouco mais à frente do que a nossa. Entende? Mas estamos interligados com o mundo espiritual. Por quê? Os compositores, os cantores, várias pessoas que trazem a música, vem tudo do lado do mundo espiritual. Agora a pergunta é, você está trazendo essa inspiração de mundos elevados, de realidades elevadas, ou está trazendo de uma dimensão mais baixa? Né? Porque esses últimos dias as músicas que tem trazido para aqui são de dimensões baixas, né, pessoal? Para baixar a frequência. Então, é uma permissão da Matrix aí, né, musical, para chegar a baixar a frequência da, das pessoas, né? Porque ele sabe que música mexe com a nossa frequência, mexe com o emocional, mexe com tudo, tá certo? Então, eu tive que explicar isso a ela. Eu digo, não, tudo veio de lá, irmã. Tem coisa lá ainda que tem lá e não tem aqui, porque vai ser trazida ainda, né? Uma consciência vai ser usada aí, vai trazer. A mesma coisa, coisas ruins também, vem de lá, entende? Aí, o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Aonde que a gente parou? A gente parou
que foi relegado ao mundo da fantasia e daquilo que é doentio. Então, essa sobrenatural foi alegado como uma coisa que é fantasia da cabeça da pessoa ou a pessoa está doente, né? Aí ele fala, os milagres registrados, as centenas de milhares como cura, aparições, também são associadas àquilo que é sobrenatural. É por isso mesmo é inexplicável. Então, os milagres, as coisas que aconteceu, aí Jesus fez, os apóstolos, né? As coisas que foi fazendo aí. Então, eles são considerados como inexplicáveis. Aí ele fala, no filme recentemente lançado, Predestinado, aí um filme aí, interpretado por Dalton Mello, pode nos estar bem como ocorre a situação sobrenatural, ao mostrar como as cirurgias espirituais, completamente fora do padrão convencional, no caso onde tumores, outras doenças quais requer analgésico, anti-inflamatório específico, bem como treinamento de décadas, puderam ser realizadas centenas delas sem custo por uma pessoa que não tinha sequer o ensino médio completo. Então, esses médios de cura, né? Às vezes ele faz cirurgia espirituais, ele faz coisa, o cara tá com tumor na coluna e tal, ele vai lá fazer a cirurgia e aquilo, a pessoa está curada. Mas sem anestesia, sem nada, como é isso? Aonde que ele mexeu? Ele mexeu no espírito, no físico da pessoa, e mexeu no espírito, e aí aconteceu no físico da pessoa. Como é que isso acontece, pessoal? Então, é uma das coisas que eles associam também como sobrenatural, uma coisa que não pode explicar. Porque para você fazer a uns médicos aqui, natural, fazer uma operação, eles dão anestesia, né? Rasga a pele e tira o tumor, tira qualquer coisa que esteja incomodando o corpo da pessoa e costura, né? É o processo. E eles treinaram para aquilo muito tempo. Uma pessoa que às vezes não tem nem ensino, nem nada, da onde ele veio aquilo, tirou aquilo. Entende? Então, tem muitas coisas que é sobrenatural, inexplicável, né, pessoal? Aí o que responde a esse fenômeno é a intervenção de um elemento que, embora estranho à compreensão atual, de nada tem que fora da lei da criação naturais, apenas não compreendida. Então, pessoal, nada está fora da lei da criação, a lei de Deus, né? Da criação, da naturalidade. Por quê? Então, essas coisas é natural, pessoal, mas só que para gente que não foi passada essa informação, a gente vai considerar como sobrenatural. Entende? Existem coisas, seres que sabem de muitas coisas que a gente não sabe. O ser humano que está aqui, ele sabe, deu aquele mínimo de compreensão para ele fazer aquilo. Por que não dá mais? Porque essa pessoa tem que estar espiritualizada, tem que ter um compromisso com a espiritualidade. Não é assim. Por isso que a espiritualidade não dá mais além. Então, os médicos, pessoas que trabalham, poderia ter mais, pessoal. Se fosse da espiritualidade para fazer o bem, mas eles não dão por causa disso. Por quê? Não dão compreensão por causa que essas pessoas, eles já têm um pouquinho aí de conhecimento, já ficam se gabando. Imagine se ele conhecesse muitas coisas, pessoal. Até as espirituais. O que seria? O que é que essas pessoas, o ego dessas pessoas? Então, a espiritualidade evoluída está olhando isso. Ele dá na medida que pode resolver. Então, um médico, aí ele tem um conhecimento, foi dado pela espiritualidade permissão daquilo, daquele conhecimento, só até aquele limite, para ele ajudar
as outras pessoas aqui nessa realidade física, né? Para que o mundo espiritual não fique intervindo direto aqui, né? Uma pessoa que tem um machucado, tem uma coisa. Aí uma coisa que pode ser resolvida aqui no físico. E vai dar o entendimento a uma pessoa para que ela resolva isso. Então, por isso que é uma coisa natural, mas pela falta de conhecimento que a gente não tem, que não é compreendida, é colocada como sobrenatural. E muitos médicos, muitos artistas, muitos estão perdendo de estar conectado com a espiritualidade, principalmente a evoluída, que de lá eles vão trazer todo esse conhecimento, pessoal. Entende? O conhecimento de cura de várias doenças já tem já. Agora só que não são colocadas aqui, implantadas aqui na nossa realidade. Você entende? Já tem. Entende? Cura de muitas coisas. Aí ele fala, o Espiritismo condena aquilo que não pode ser inteligível e compreensível pela humanidade, adotando critério lógico para eventos e manifestações, assim como se dá o que é sobrenatural, cuja causa tem explicações na lei da natureza. Então, o Espiritismo ele condena que não pode ser inteligível. Então, coisas que não têm explicação tão bem compreensível, né? Ele condena essas coisas. Por quê? Porque os espíritos, ele manifesta aqui, trouxe o livro do Espírito para explicar essas coisas. E muitos pegam, às vezes, não tem no explicação no livro ali, às vezes, né? Pode acontecer alguma coisa que ele não consiga explicar também. Porque não tudo o Allan Kardec trouxe ali, que ele trouxe algumas manifestações de algumas coisas que acontecem. Os espíritos manifestam aqui na nossa realidade, mas não de tudo. Tá certo, pessoal? Aí ele disse, é compreensível pela humanidade, adotado como critério lógico para evento e manifestação, assim como se dá o que é sobrenatural, cuja causa tem explicação na lei da natureza. Então, não pode, pessoal, né? Como é que se diz? Só ir para essa causa que se tiver na lei natural. Porque você tem que estar na lei da criação de Deus. Você acha que Deus criou só aqui a fisicalidade? Não tem o mundo espiritual, não tem o seu espírito? Entende? Você tem que ter essa compreensão maior. Então, sinto muito com uma pessoa não ter uma compreensão dessa maior, pessoal. As pessoas pensam que é só aqui, aquilo. Muitos cientistas, muitas pessoas aí também, até que não é cientista, tem essa compreensão, pessoal. Entende? É isso que as pessoas têm que estar atentas, né? Aí ele fala, o milagre que Jesus fazia, por exemplo, como cura de doença, restauração da visão cega, volta do equilíbrio de paraplégico, sendo o próprio corpo, estão dentro do funcionamento da lei da criação. Então, existe uma lei da criação. E Cristo conhece isso, ele sabe disso. Foi por isso que ele operou todos esses milagres, né? Dito milagre, né? Entende? Restauração à visão cego, fazer paralítico andar, entende? Ele conhece essa lei da criação. Na medida que causas primariamente espirituais da falta de observação desde o daquele delito foram a verdadeira causa de tal doença. Então, era coisas espirituais que estavam no espírito da pessoa, né, pessoal? Que estava causando aquela situação. Então, Cristo conhece, ele viu e pôde resolver a situação. Entende?
Porque a maioria das nossas doenças, nossas coisas que a gente tem aqui, pessoal, tem influências espirituais. Todas. Entende? Porque não é separado, tá tudo junto, porque a gente tem um espírito. Se ele não está bem, o nosso corpo físico não vai estar bem, pessoal. É isso que a gente precisa entender. Entende? Porque as pessoas querem separar o mundo espiritual, tá bem longe. Não está bem longe de você, tá bem pertinho. Porque se você é um espírito que está aqui dentro de um corpo físico que está experimentando a fisicalidade. Por que você tem esse corpo físico? Para você pegar nas coisas da matéria física. Se você não tem um corpo físico, você é um espírito e o espírito ele não vai tocar na matéria tão assim. Ele precisa de muita energia, sabe? Ele precisa forçar muita energia para ter uma manifestação aqui nessa realidade física. Por isso que tem espírito que ele pode se manifestar aqui nessa realidade física. Ele mexe nas coisas físicas, ele, como é que se diz? Ele fica translúcido, transparente, ele aparece aqui numa forma física, porque ele está gastando uma energia muito grande, né? Então, ele precisa de energia. Por isso que alguns espíritos, e principalmente o de baixa vibração, ele usa a energia das pessoas, ele suga a energia das pessoas para manifestar aquela ação dele aqui na física dela, porque ele não tem corpo. Então ele pega a energia das pessoas, suga, por isso que ele precisa para aparecer, até aparecer na frente da pessoa, ou então manifestar, tocar em alguma coisa, falar, sabe? Ele precisa da energia das pessoas que estão ali ao redor. Porque sem a energia das pessoas, ele não consegue se manifestar. Entende, pessoal? Ele tem que gastar uma energia. Então, a gente, para não gastar energia, porque a gente tem um corpo, né? A gente está encarnado aqui para manipular essa matéria física, que foi criada por Deus também. É uma matéria densa, onde quando a gente entra aqui no corpo físico, a gente usufrui dessa matéria. E tem muitos espíritos que morrem, pessoal, pegado nessa matéria. O gosto dessa matéria, a energia que essa matéria... Então, tem muitas coisas que viciam. É por isso que muitas pessoas não vão para níveis superiores, porque estão apegados à matéria. Por isso que eu tenho um vídeo aqui gravado que é o quê? O desapego da matéria. Eu tenho um vídeo aqui gravado, tá aí no YouTube aí. Porque se você, quando é espiritual, você tem que ir desapegando das coisas. Você tem um corpo físico, você vai comer, vai ter as coisas, mas tudo com controle. Entende? A vida de um cristão espiritualista, ele tem que ter o controle agora de tudo. Não pode ser nada que leve ao descontrole. Entende? Porque ele só está se alimentando, fazendo as coisas, para ele se manter nessa matéria. Mas não fique grudado aí, não se apegue. O negócio é que tem pessoas que se apegam. Aí já foi, né? Aí ele fala, ele fala que ao explicar sobre o panorama, aquilo é oculto e sobrenatural, a filosofia espírita procura de uma forma lógica, despedida de fanatismo e má intenção. Afasta o conceito errôneo e lança na pessoa, permitindo que a pesquisadores sérios possam no futuro aproximar, adorar maravilhosa e bem engendada criação de Deus, que até agora ficou incutada e restrita a pequeno mundo de
fenômeno visível e mensurável pelo cérebro humano para uma perspectiva mais ampla que engloba o mundo espiritual tal como ele é, uno anexo ao pequeno aspecto da percepção do sentido físico. Então, aquilo que é oculto, sobrenatural, a filosofia espírita, né? Tem pessoas aí, estudiosos, pesquisadores, estão estudando esses fenômenos, né? Principalmente o de clarividência, clareaudiência, o cara que faz a cirurgia, o espírito que se manifesta. Então, tem pesquisadores sérios estudando isso sem um olhar tão religioso, um olhar mais para como que isso está se manifestando aqui nessa realidade. Então, ele fala englobar o mundo espiritual como ele é, uno e anexo ao pequeno aspecto da percepção. Então, ele é uno, ele está junto. Porque se a gente acredita que temos um espírito, uma alma, então o espírito não é dessa realidade, ele veio de outro lugar, ele veio do mundo espiritual. Então, se ele está aqui, né, ele está trazendo coisa do mundo espiritual para essa realidade, pessoal. Então, é uno, está anexado, a gente está anexado com o mundo espiritual. A gente não poderia acreditar no mundo espiritual se a gente não tivesse espírito. Mas se a gente tem um espírito, a gente está conectado com o mundo. Não tem como fugir. Agora, por que as pessoas não sentem o que, às vezes, um médium sensitivo sente, pessoal? Um cristão, às vezes, ele sente a presença de Deus. Por que ele não sente? Porque os canais, né, que a gente tem, que são os chakras, estão fechados, pessoal. Por que esses canais estão fechados? Por causa da vibração, da energia densa, que essas pessoas estão nesse padrão vibratório baixo. Então, esses canais não abrem, pessoal. Tem umas pessoas que médio já vem já com os canais abertos já para trazer coisas do mundo espirituais. Mas a maioria, o padrão das pessoas estão na energia baixa. E a Matrix, tanto religiosa como a Matrix em geral, colocou medo nas pessoas para que ela não abrisse esse canal. Não abra, é coisa do demônio, né? Não faça isso, isso é coisa do capeta. Vai pegar você na cama, entende? Então, foi colocado essas coisas, entende, pessoal? Não querendo que a gente tenha um elo. Mas se a gente é um espírito, como é que a gente não pode ficar sem ter relacionamento com o mundo espiritual, pessoal? A gente não é esse corpo aqui. Entende? É isso que eu venho falando aqui nos meus vídeos, mas muitos ainda não entendem, né? Claro, porque está com a visão da ciência tradicional, da matrix religiosa, não entende essas coisas. Por isso que eu vim gravar esse tema de hoje. Aí ele fala, no Ocidente perdemos a visão sobrenatural. Então, perdemos a visão do mundo espiritual, né? Aquilo que outrora era evidente para os cristãos, tornou-se obscuro para nós. Então, antigamente os cristãos tinham todo esse tipo de conexão, pessoal. Hoje em dia é difícil. Tem cristão aí que não acredita no mundo espiritual, que não acredita nas coisas. Como é que esse pessoa é cristão? Aí ele fala a conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, os antigos tinham essa relação. Foi tirado nesses tempos. Parte do cotidiano das pessoas na Idade Média e no início da história da igreja deu lugar ao superracionalismo da era pós-iluminista que vivemos hoje. Então, deu o quê? Entrou no racional, pessoal. Não foi para também o coração. Então, a maioria dos cristãos, até espiritualistas, estão muito racional. Entrou o superracionalismo, que a ciência poderia provar tudo, mas não é tudo, você vê.
Entende? Então, aqueles cristãos, aqueles mais chegaram, levaram, esconderam esses ensinamentos que foram chamados de ocultista. Ocultaram, é por isso que chama de ocultista, porque ocultaram esses conhecimentos sobre a nossa conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Foi ocultado, entende? A Matrix fez isso. Aí ele fala, para nos adequarmos ao tempo, aparecemos relevante. Nós, membros de igreja, né? Ele falando aqui, muitas vezes jogamos fora o coração da fé em benefício da cabeça. Tudo que está relacionado ao sobrenatural é considerado supersticioso e destacado. É o que acontece. Não, isso é superstição. Além disso, tentamos convencer nossos contemporâneos de que não somos mais um povo que enxerga o aspecto espiritual das coisas. Isso não é apenas a injustiça ou uma falta de caridade conosco em Cristo ao longo do século. É também uma mentira. Então, quando você vê que isso acontece tanto na igreja católica, evangélica, em outros grupos religiosos, porque o milagre, as coisas sobrenaturais que acontecem lá, é verdade. Se acontecer em outro grupo que não for do grupo dele, não é verdade. Entende, pessoal? É isso que acontece, pessoal. Mas lá tem também sobrenatural. Mas eles consideram o sobrenatural dele, o particular dele. Entende? E tá assim. Quando foi criado esses grupos religiosos, fizeram isso. Aqui é verdade, e lá não é verdade. Aqui, entende? Não vai analisar como olhar sem estar no grupo religioso. Eles não vão olhar isso. Eles vão olhar segundo aquela visão daquele grupo ali. Entende? É difícil lidar agora, porque a Matrix criou isso, né? Aí ele fala, a adoção da perspectiva faz com que a igreja fique cada vez desconectada do sagrado na vida cotidiana. Então, as pessoas ficam desconectadas do sagrado, do Deus interior dela, do mundo espiritual. Então, quando eu estou fazendo você se conectar com a sua alma, eu estou fazendo você se conectar com o mundo espiritual, pessoal. E aí as pessoas estão desconectadas. É o que está acontecendo. Até os que estão em igreja aí estão desconectados, pessoal. Por isso que, na vez, não acreditam. Não, isso é muita superstição. Não, não tem verdade. Aí ele fala, e alguns dizem, está escrito na Bíblia, outros, tem aí tem escrito na Bíblia, aí, por exemplo, aí vou mostrar escrito na Bíblia, que tem saída do corpo, e aí agora? O que é que ele vai falar? Agora você vai acreditar porque está escrito na Bíblia? Entende, pessoal? Essas pessoas não estão levando uma coisa que é natural da gente como uma coisa totalmente impossível da gente. Entende? Aí ele fala, relegamos o culto apenas aos domingos durante, né, durante as festas, a uma tela de computador ou de televisão. Então, é isso que a gente tá. Falta ao nosso templo a beleza e a transcendência objetiva. Além disso, ela foram reduzidas ao utilitarismo brando e sentido. Raramente procura levar nosso olhar para o céu. Então, são pessoas que a maioria do que estão na igreja, pessoal, não teve uma experiência ainda. Experiência fora do corpo, não teram ainda experiência espiritual. Por que não tem? Porque estão na vibração baixa. Quando ela aumenta, ela desperta, abre os canais, ela pode ter essa experiência. No outro bloco aqui eu falei que a maioria do que assiste meu vídeo, né, assiduamente, tem experiência fora do corpo. Já foram ditas aí por vocês, né? Não tenha medo não, é normal. É normal, pessoal. Fique calmo, né? Aí ele fala, no dia a dia não deveria ser visto como um padrão sem sentido. Então, no nosso dia a dia,
Não é uma coisa sem sentido essas coisas. É normal. Deus age no tempo, neste exato momento. Estamos vinculados às pessoas que estão ao nosso redor por meio de nossa natureza comum e de nossa comunhão com Deus interior. Deus age no meio de nós e dessas pessoas. Infelizmente, ele aí fala, os católicos, né? Não só o católico, enxerga o outro como um oceano de estranho sem rosto e como irmão em Cristo. O vínculo muito mais profundo que somos capazes de compreender e imaginar. Então, essas pessoas vão olhar você como estranho. Principalmente ele falou da igreja católica, mas não é só a igreja católica. Até algumas evangélicas, alguns outros grupos aí, eles não acreditam nisso, né? Aí ele disse, essa perda de visão sobrenatural, então, a visão do mundo espiritual, né? É parcialmente responsável pela nossa crescente irrelevante na cultura ocidental. Então, aqui na cultura ocidental, pessoal, é difícil acreditar nessas coisas. São poucos grupos, né? Aí ele fala, se quisermos apenas nos adequar ao que está à nossa volta, não podemos oferecer algo radicalmente diferente à cultura. Então, por isso que às vezes você tem que ter cuidado de falar certa coisa, porque certo tipo de religião, cultura, não aceita isso. Perdemos de vista a radicalidade da mensagem do Evangelho. O fato é que ela existe para transformar cada aspecto da nossa vida. Então, cada aspecto da nossa vida, tanto espiritual como física, e nos ajuda a enxergá-la de uma forma inteiramente nova. Nós deveríamos enxergar com os olhos do Cristo. Então, devia enxergar com os olhos do Cristo crucificado. Quero um olhar espiritual, pessoal. Não um olhar físico. Entende? Então, aí Você entendeu agora o que é esse sobrenatural, pessoal? E como a visão, ao longo do tempo, foi tirando esse olhar espiritual. Por isso que quando uma pessoa agora do século aqui, que ele como é que se diz, não é espiritual, ele tem uma fé natural em acreditar na ciência, ele vai olhar a Bíblia, pessoal. A Bíblia tem coisas sobrenaturais, ele vai achar aquilo um absurdo. Não, isso não pode acontecer. Foi o que eu conversei com um quando eu estava na faculdade. Que Jesus andou por cima do mar, das águas, né? Até encontrar os apóstolos. Ele achou aquilo um absurdo. Isso não pode acontecer. Né? Entende? É isso. Ele vai dizer, é ficção. É filme de super-homem que o cara tá voando. Aí foi colocado na Bíblia para vocês acreditar. Eles vão falar isso, pessoal. Porque ele não entende as coisas do espírito, ele não entende as coisas sobrenaturais. É difícil uma pessoa natural, porque ele quer acreditar que tem que ter uma explicação. Como é que pode andar pelo mar? Ele não pode, porque se ele tem um corpo humano, ele pesa e ele afunda. Não é isso que vai falar a ciência, vai medir? É isso. Não existe. Se ele não tiver uma coisa sólida, ele não vai poder andar. O mar não é uma coisa sólida, é uma coisa líquida que você pode afundar. Entende, pessoal? Então, como é que se diz? Essas pessoas não vão acreditar nisso. Ele não vai ter esse olhar. Entende? Então, aí vamos passar para a Bíblia agora. O que é que a Bíblia fala sobre? Será que a Bíblia fala sobre esse sobrenatural? A Bíblia está cheia de coisas sobrenaturais, irmão, né? Aí eu falei, por que temos que ver com naturalidade? Então, a gente tem que ver isso com naturalidade porque faz parte da nossa concepção. Os antigos, ele via como naturalidade. Agora, a gente vê como uma coisa
totalmente, ai, oh meu Deus, é sobrenatural. Ai, entende? E é isso que acontece. Então, vamos ver aqui algumas coisas que a Bíblia fala sobre esse sobrenatural. Aí, Mateus 19:26. Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, para Deus manifestar aqui nessa realidade, é possível para Deus. Mas para o homem, principalmente o homem natural, com a fé natural, é impossível. Entende? Isso que Jesus falou. Mas para um homem espiritual, ele consegue. Aí ele fala, estes sinais milagrosos, João 2, versículo 11. Esses sinais milagrosos em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, foi um milagre, o primeiro milagre foi o quê? Cristo transformou aquela água, né, que foram colocadas naquele barril em vinho, né? Que ele estava lá em Caná da Galileia, o casamento lá, ele foi convidado para o casamento, ele foi, e lá ele transformou a água em vinho. Não é isso lá que tem na Bíblia? Então, em uma fração de segundo, a água foi transformada em vinho. Como é que pode isso, pessoal? Ele quebrou a lei do tempo, ele quebrou tudo ali. Porque ele mandou encher o vaso de água, já encheu. Os servos que estavam lá no casamento, aí já encheu. Agora leva o cozinheiro lá, leva lá para o mestre-sala lá. Aí quando ele está nesse tempo de levar para o mestre-sala, o milagre aconteceu. Quando ele chegou lá, que abriram o barril que o mestre-sala povou, ele viu, que vinho gostoso é esse? Como conseguiu um vinho tão rápido assim, tanto vinho assim? Entende, pessoal? É uma coisa que não dá para explicar. Então, aí o que ele vai falar? O milagre, então, foi o milagre que Jesus realizou e os discípulos creram nele, né? Creram, nossa, cara desse é diferente, né, que fez isso. Aí, o que é que a Bíblia fala? Mateus 11, versículo 20 a 24. Vamos ler aqui, pessoal. Então, Jesus começou a denunciar a cidade que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim. Ai de vocês, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam arrependido, vestido roupa de saco e cobrido de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, né? E vocês, Cafarnaum, será elevado até o céu. Não você descerá até o Hades. Se o milagre que vocês foram realizar tivesse sido realizado em Sodoma, ele teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Então, Cristo, pessoal, ele realizou ali na cidade ali, Corazim, Betsaida, né? Aquela cidade vizinha, muitos milagres ali, pessoal. E depois, quando ele voltou lá, as pessoas não creram, estavam incrédulas. Então, pessoal, às vezes não é só o milagre que vai fazer a pessoa crer. Entende? Para despertar a consciência da pessoa. Porque se a pessoa está com o coração duro, não quer aceitar, por quê? Muitos não queriam passar porque estavam pensando que Cristo estava trazendo uma religião. Então, eles viram o milagre, mas eles não queriam acreditar. Eles ficaram grudados na religião, na incredulidade dele. Aí, Cristo, é muito mal essas pessoas, estão com o coração. Então, a única coisa que impede de a gente ter uma conexão
é esse endurecimento, pessoal. Mesmo que aconteça um milagre, a pessoa não vai crer, pessoal. Aí, para essa pessoa, fica difícil Deus operar no coração. Por isso que a gente tem que crer, pessoal. Cristo ficou surpreendido com aquela cidade, sabe? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade dele. Então, pessoal, quando existe um lugar, uma energia de incredulidade, muita gente incrédula, pessoal, até os milagres para acontecer, as coisas que é da espiritualidade acontecer, se torna difícil, pessoal. Né? E isso é contra como é que se diz? A lei divina que Deus colocou. Porque uma das coisas que ele colocou é para a gente crer. Porque Deus fez todas as coisas crendo. Você não viu lá como o mundo foi criado? Ele diz, pela fé, Deus criou o mundo. Então, pela fé, Deus usou também a fé. Aí você não usa, fica na incredulidade. Isso é uma coisa muito mal. Porque você está querendo se desconectar da fonte. E a gente não é para desconectar da fonte, é para se conectar com a fonte, pessoal. Então, é esse trabalho de o inimigo que o apóstolo Paulo fala de cegar os incrédulos é do inimigo, então. É uma coisa contra Deus, pessoal. Quando você fica na incredulidade, você está contra a fonte. Você está dizendo, eu não quero me conectar com a fonte. Porque quem opera todas essas coisas é a fonte. É a energia que vem da fonte, você coloca aqui nessa realidade. Então, se você já põe no coração a sua incredulidade, você empata, impede que essa fonte manifeste aqui as coisas que ele quer manifestar. Você está dizendo, está impedindo, não quero me... Então, por isso que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Então, aquele que fica na incredulidade, ele empata até outro de fazer o milagre. Até Cristo não pôde fazer muito milagre. Imagina, Cristo não fez milagre ali. Entende, pessoal? Aí a Bíblia é recheada de coisas sobrenaturais, pessoal. Não tem como. Aí ele fala, Tiago 5, 17 e 18. Vamos ler. Elias era humano como nós. Olha o que Tiago fala, pessoal. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviaram chuva, e a terra produziu seu fruto. Olha, pessoal, olha o que o irmão de Jesus, Tiago, né, escreve na carta dele, né? Olha o que ele fala. Ele fala que Elias era humano, como nós. Mas ele orou fervorosamente, né? Pediu a Deus para não chover sobre a terra durante 3 anos e meio. E não choveu. Agora, como é que é possível o cara poder parar de fazer não chover? Um cientista, um físico, um que estuda meteorologia? Não, isso não é possível, não. Não, isso é fantasia. Não, então, entende? Uma pessoa natural não vai acreditar nisso. Não, isso é fantasia. Foi colocada essa fantasia na Bíblia para você. É coisa de filme de Hollywood. Entende, pessoal? É isso que o cara natural vai falar, pessoal. Mas você acha que o homem de Deus, Elias, ele conseguiu fazer isso, pessoal? Coloca aí no comentário se você acredita ou não, tá? Aí outra aqui é Atos dos Apóstolos 19, versículo 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até o lençol os aventais de Paulo usava era levado e colocado sobre o enfermo. Este era curado de doença e espírito maligno que saía dele. Então, Deus estava operando, estava usando Paulo como um canal. É o que ele quer fazer com a gente, pessoal.
ele quer usar a gente como canal da espiritualidade para trazer essas manifestações que muito vai considerar como não. Isso é uma coisa de filme. É de Hollywood, entende? Deus quer trazer isso. Mas qual é a posição que está se colocando, as pessoas estão se colocando, crendo que pode fazer isso? Entende? A incredulidade vai empatar isso. E a partir de muitos desses séculos, muitas pessoas têm entrado no racionalismo, têm perdido essa conexão, pessoal, com Deus, com a espiritualidade. Tem perdido ao longo do século. Aí como é que se diz? Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. Olha o que João viu lá que ele estava na ilha de Pátimo, né? No mundo espiritual. Espírito imundo semelhante a rãs. São espírito de demônio. Então ele disse, são espírito de demônio que realiza sinais milagrosos. Eles vão ao rei de todo mundo a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Então, o que é que ele viu, pessoal? O João. Ele viu lá que da boca do dragão, que é a antiga serpente, da boca da besta e da boca dos falsos profetas, né? 3 espíritos, saía 3 espíritos imundos, semelhante a uma rã. Então, é semelhante a uma rã, não quer dizer que é uma rã, entende? Semelhante. São espíritos de demônio. Então, ele viu que são espíritos de demônio que tinham o poder, o quê? De realizar sinais milagrosos. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Não é só a gente ver o milagre, a gente tem que ver o fruto, se tem fruto do Espírito Santo, se tem aquela coisa, não é só milagre, porque vai ter espírito aqui, ó, que vai sair aí fazendo milagre, pessoal. E vai aos reis do mundo, então, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, vai acontecer isso, pessoal, que vai existir aí gente que vai fazer milagre, mas que está direcionado por esse espírito de demônio. É isso. E quem não está conectado com a alma, a espiritualidade, não vai perceber, vai ser enganado por esse espírito, que a maioria são os falsos profetas que vai estar falando aí. E até hoje aí está aí. Os falsos profetas aí, tem alguns que fazem até milagre. E leva muitos com ele. Entende? Por isso temos que tomar cuidado também. Aí ele fala, 2 Tessalonicenses 3, versículo 2. Ora, também o que sejamos libertos dos homens perversos e mal, pois a fé não é de todo. Então, a fé da espiritualidade daqueles que estão conectados não é de todo. Só é para aqueles que se conectam com a espiritualidade. Por quê? Se ele não se conectar, ele vai ser vai ter a fé natural. A fé de acreditar na ciência, como muitos aí. A fé não é de todos, é daqueles que nascem do Espírito, daquele que tem uma vida espiritual. A fé são desses. Entende? O apóstolo Paulo fala para os Tessalonicenses. Então, a gente não seja levado por esses homens perversos, né? Temos que ter o discernimento. Aí ele fala, 1 João 5, 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é essa fé em a gente acreditar que vai conectar com o mundo espiritual, com o Deus interior, com esse Deus que pode trazer essa manifestação para essa realidade
que muitos vão dizer que é o quê? É um milagre, é sobrenatural. Entende? Então, a gente aqueles que é nascido. Então, nascido de Deus é o quê? Deus é o Espírito. Então, você tem que ser nascido do Espírito de Deus. Você tem que ser um espiritual para acreditar nas coisas espirituais. Se você não é nascido, você não vai acreditar nessas coisas sobrenaturais. Você não vai usar a fé espiritual. Você vai usar a fé o quê? A fé natural, a fé de acreditar naquilo que é natural, naquilo na ciência. Entende? Isso foi denotado pelos médicos, pessoal. Sabe o que os médicos fizeram? Eles fizeram o teste. Eles deram remédio, né? A pessoa e deram pílula, né? As pessoas que estavam doentes, mas algumas pílulas, alguns remédios, só era a cápsula, não tinha a substância. É o que eles falam que é o. Como é que se diz? É o placebo, o efeito placebo. Eles descobriram que existe isso na nossa mente, o efeito placebo. Porque a gente colocou a fé que aquele remédio ia curar. Então, ele não disse às pessoas, colocaram lá, e aí toma esse remédio que você vai melhorar. Um médico fala isso, você acredita. Aí chega ali, toma o remédio. Mas às vezes é placebo, não tem nada. É só a cápsula pura. Né? Às vezes ele coloca ou água ou farinha, tem farinha normal. Entende? A cápsula, aí o cara toma a cápsula pura, mas só em ele crer, pessoal, que ele tomando aquele remédio ele vai melhorar, ele melhora. Então, eles viram que há pessoas que tomaram a cápsula pura, o placebo, melhoraram, como as outras também que tomaram o remédio normal. Os médicos sabem disso. Sabia? Eles sabem disso. Da onde vem aquela cura, então, daquelas pessoas que tomou a cápsula pura? Você entende, pessoal? A fé da gente não pode se perder. Por quê? Aquela pessoa que tem a fé natural, ele fez com que você colocasse a sua fé natural naquilo. Entende? Por isso que muitas pessoas, às vezes, para colocar a fé dela, ela precisa de alguma coisa, um terço ou uma folha, colocar em alguma coisa. Ela fica tentando colocar em alguma coisa visível. Mas não precisa colocar em nada visível, pessoal. Que esse Deus é invisível. Ele está dentro da gente. Mas às vezes as pessoas ficam aí colocam em um galho de arruda, em uma folha, em um negócio. A pessoa precisa, porque essa fé que essas pessoas que ficam fazendo isso é que tem fé natural. Ela quer acreditar nas coisas naturais, pessoas. Mas o que? A espiritualidade aproveita aquela fé e faz o trabalho espiritual na vida dela. Porque ela coloca ali a toda a força magnética e ela consegue a cura, alguma coisa que ela entende. Ah, tome isso, tome esse negócio que você vai ser. A pessoa acredita que tomando aquilo ela melhora. Os médicos já viram isso, pessoal, tá? Para você ver como a fé é importante. Mas aquele que é nascido de Deus, ele vai vencer o mundo, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, aquele que é nascido de Deus, ele tem uma fé que eles falam que é o quê? Sobrenatural. Não é uma fé natural, é sobre, está acima do natural. Entende? Quem não é nascido de Deus não tem essa fé. Precisa se conectar para ser nascido de Deus, para ter essa fé. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Marcos 11, 23. Eu afirmo que vocês que isto é verdade. Você poderá dizer a este monte, levanta-te, joga-te no mar. Se não duvidar no seu coração, mas crer
que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Olha que Cristo fala para os discípulos, pessoal. Não é fácil, né, pessoal? Ou a fé, ele estava, como é que se diz? Despertando a fé do espírito dos discípulos. Ele falou: eu afirmo a vocês, então, a vocês, discípulos, que isto é verdade. Isto é verdade. Olha o que Cristo fala. Vocês poderão dizer a este monte, tá vendo esse monte? Você diz a ele: levanta-te e joga-se no mar. Se você não duvidar no seu coração, mas crê que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Foi por isso que ele, quando estava no barco com os discípulos, ele falou para o quê? Para o vento: aquieta-te. Por que ele falou? Porque, pessoal, Cristo é o Criador de tudo, ele sabe que tudo tem consciência. E você for de Deus e está em contato com ela, você tem autoridade sobre todas essas consciências, pessoal. Criada. Essas coisas têm consciência. Então ele disse: aquieta-te, e mandou o mar acalmar. Foi quando Pedro estava acordando e: ah, Jesus, a gente vai afundar, vai morrer. Aí ele disse: você não crê que eu estou aqui, não, rapaz? Se eu estiver no barco, nada vai afundar. Aí ele diz: aquieta-te, ele mandou o mar e o mar serenou. Né? Entende, pessoal? Como Cristo conhece as coisas que a gente não sabe, mas quem é nascido do Espírito vai conhecer essas coisas. Entende? Aí ele fala, 2 Reis, versículo 6 até o... Vamos ter até o 7 aqui. Vamos ler. Aí ele fala: entretanto, quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água do rio. E ele imediatamente gritou: ai, meu senhor, este machado foram tomados de empréstimo. O cara tomou o empréstimo, tomou o machado emprestado para cortar lenha, para pegar lenha, né? Para ganhar o dinheiro, fazer as coisas dele, emprestado. Mas aí o que é que aconteceu? O machado diz, o ferro, né, que fica no machado, não tem o machado, ele tem um pau e tem o ferro. Então o ferro soltou, caiu no rio. Aí o que é que aconteceu? Versículo 6. Aí que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? E imediatamente o outro servo lhe apontou o lugar. Ali, ó. Né? Apontou. Então, esse servo era Eliseu, que estava com os cortadores de lenha lá. Então caiu aonde? Perguntou. Ele caiu ali, ó. Apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, né? E jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir e tornar a flutuar sobre as águas, né? Versículo 7. Então disse ao servo: pega-o. E ele pegou o braço e tomou o machado na mão. Pessoal, você entende aqui, pessoal? Então, o homem natural, o cara natural agora que da ciência, você acha que ele vai acreditar no negócio desse? Ele vai dizer: isso é uma historinha de ficção que foi contada de Eliseu. Isso é uma história de ficção. Ele não vai acreditar. Porque o que é que Eliseu falou? Onde caiu? Caiu ali. Então ele jogou um galho e aí o machado começou a flutuar, e veio, aí ele mandou o servo: pega agora, toma na mão aí. E o servo pegou o machado de novo. O machado que caiu lá no fundo do rio. O que foi isso que aconteceu, pessoal? Que força foi essa? Que magnetismo foi esse? Você entende, pessoal? Então, tem coisas da Bíblia que é sobrenatural, a gente não entende, não sabe explicar. O que foi? Será que foi o
o magnetismo do Gaio que ele jogou na água, que fez com que era um imã, que fez com que o machado flutuasse. O que foi aquilo? Que sabedoria foi essa? Entende, pessoal? Então, tem essas coisas, a ciência não vai conseguir explicar, vai dizer que é o quê? Ah, é o sobrenatural espiritual. Vai dizer isso, pessoal, porque não tem o que dizer. Mas tem explicação para isso aí? Tem. Mas não é do nosso conhecimento enquanto a gente está no mundo físico. Mas quem está no mundo espiritual vai entender essas coisas que acontecem. Entende, pessoal? É isso. Um cara que é incrédulo, que é ateu, que é não sei o quê, ele vai ver essas histórias na Bíblia aqui como uma coisa de ficção científica, de Hollywood. Isso é coisa que colocaram na Bíblia aí, igual a Hollywood coloca os filmes. Ele vai dizer isso. Porque ele não vai crer que ali existe um poder, uma sabedoria que é trazido pela espiritualidade para mover as coisas aqui da nossa fisicalidade. Entende, pessoal? Eles não vão entender isso. Entende, pessoal? Graças a Deus, entendeu o que é o fenômeno sobrenatural, espiritual? Por que temos que ver com naturalidade? A gente tem que ver isso com naturalidade, porque a gente está interligado com o mundo espiritual. Queira ou você ou não. Entende? E isso você tem que fazer com que seu espírito tenha essa fé. Você tem que nascer do espírito. Esse é o meu trabalho de despertar essa fé, essa consciência em você. É o que eu estou fazendo aqui. Entende? Tem muitos que não vão acreditar. Como algum falou aqui, eu não acredito nisso, não. Isso é muito além eu acredito na ciência aí, eu acredito na ciência, acredito. Tudo bem, é sua crença na ciência, não posso fazer nada por você. Aqueles que despertarem vai ter essa consciência, essa fé. Entende, pessoal? Agradecer a vocês, pessoal. Nossa, eu vi agora o último vídeo aí, a visualização. Nossa, pessoal. Que visualização grande. Eu nunca pensei nisso, mas tá aumentando. Porque também tem gente nova aderindo, tá vendo, tá assistindo, né? Não sei quando ele tá tirando um tempo para ver esse gordinho de óculos aqui, né? Falando sobre essas coisas, mas eles estão tirando tempo, né? Espero que ele se conecte com a espiritualidade dele, né? Com o Deus interior dele. Espero que eles nasça do espírito, né? Seja um homem espiritual, uma mulher espiritual. Espero, né, pessoal? É isso que eu desejo, mas depende da sua consciência, pessoal. Depende de se despertar para isso. Tá certo? Agradecer essa visualização, né? A sua disponibilidade. Obrigado por tudo, pessoal. Vamos continuar com o nosso trabalho, que não é fácil, né, pessoal? Mas temos um trabalho. Enquanto estivermos aqui temos que estar conectado com a espiritual. A única coisa que a gente pode perder tudo aqui, mas a única coisa que a gente não pode perder é essa conexão. Essa conexão com o nosso Deus, que é tudo para a gente. Se a gente perder isso, a gente está morto, pessoal. Certo? Não podemos perder essa conexão. Tá certo, pessoal? Agradecer. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!